O governo da Argentina anunciou nesta terça-feira as primeiras medidas para enfrentar a grave crise econômica. Em mensagem gravada, o ministro da Economia, Luiz Caputo, disse que são medidas para evitar uma catástrofe, entre elas cortar transferência de dinheiro do governo central para as províncias, desvalorizar o peso em relação ao dólar, cancelar obras públicas que ainda não foram iniciadas e reduzir subsídios para transporte e energia. A expectativa era enorme. Primeiro, para começar um processo para tentar segurar a inflação, mas também para ver a reação do mercado, dos diferentes setores da economia, do funcionalismo público, dos aposentados e, claro, a reação da população em geral. Por isso, começamos indo ao vivo até a Argentina. Em Buenos Aires, nós temos a repórter Luciana Tadeu com as repercussões dessas medidas. Luciana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite. Por aqui já escutei bastante preocupação com essas medidas. Uma das primeiras coisas que eu escutei aqui é que com essa desvalorização do peso, que teve o seu valor reduzido pela metade, com a redução que ele anunciou que vai fazer dos subsídios à energia e transporte, quando ele faz todos esses anúncios, ele diz que ele vai dobrar o plano aqui, que é como se fosse um Bolsa Família argentino, que se chama Designação Universal por Filho, em que as mães recebem dinheiro para que seu filho frequente a escola, para que tomem vacina, diversos requisitos aí para ajudar essa mãe que tem filhos, e também ele anunciou que vai dobrar o valor do cartão alimentar, que é um cartão para ajudar as pessoas a comprarem alimentos, que foi estabelecido lá na pandemia com o Alberto Fernandes, mas a classe média ficou desamparada. Essa foi a primeira reação que eu escutei aqui. A classe média também vai sentir o impacto, por exemplo, quando aqui o dólar se valoriza em relação ao peso, que agora aumentou 100% em relação ao peso. O dólar oficial estava cerca de 400 pesos e agora, com esse anúncio do novo ministro da Economia, passa para 800. A gente já sabe aqui na Argentina que o efeito disso é amanhã os preços aumentarem, o dólar no mercado paralelo aumentar e isso incidir em todos os preços da economia. Então, a primeira coisa que eu escutei é a classe média ficou desamparada diante desses anúncios. Outra coisa que eu escutei, se ele vai ter que dobrar a designação universal por filho, o cartão alimentar, você vai ter que dobrar o valor dado para as pessoas para esses programas sociais. Imagina a catástrofe que não vai ser esse impacto nos preços. E outra coisa que eu escutei também foi sobre os aposentados, nenhum anúncio dirigido aos aposentados, que não teve nenhum anúncio de aumento de aposentadoria. Também a gente não sabe o que vai acontecer com o salário dos argentinos nesses próximos meses. Então, como que os aposentados e os assalariados vão lidar com todos esses aumentos que vêm, Márcio? Anúncios importantes, ele anunciou, por exemplo, que vai suspender licitações de obras públicas, o Estado já não vai mais contratar, isso vai passar tudo para o setor privado, não vai dar continuidade a obras públicas que ainda não começaram, mas que já foram licitadas. Voltou a falar, como já tinha anunciado o porta-voz da presidência hoje cedo, que por um ano não vai haver propaganda oficial em veículos de comunicação, anunciou uma redução do subsídio na energia e no transporte. Aqui nas contas de luz, chega a conta de luz na nossa casa com um valor baixo comparado com a região, Márcio, e com um aviso na conta falando que essa conta é subsidiada pelo Estado Nacional. Ele anunciou a redução desse subsídio, mas ele não falou quanto que vai reduzir, nem falou a velocidade dessa redução, nem do transporte. Inclusive, eu conversei com uma pessoa que estava saindo do Ministério da Economia, uma trabalhadora, e perguntei para ela o que você achou das medidas, e ela me falou: tem gente aqui no Ministério que trabalha na província de Buenos Aires, pega mais de um ônibus para voltar para casa. Se cortarem o subsídio para o transporte, como que vai ser para a vida dessa trabalhadora? Então, muita preocupação em relação a essas medidas, que já prevêem um corte de gastos muito forte,
e também, no futuro, a liberalização das importações, algo muito importante para o Brasil, né? A gente trouxe aí reportagem dos carros brasileiros parados na fronteira, que é somente um tipo de insumo, de produto ou de insumo que está parado nas fronteiras. Aqui, diversos setores da economia estão com dificuldade para a importação de insumos. Eles anunciaram um aumento do imposto para a importação, mas que quem quiser importar vai conseguir importar, já não vai ter esse sistema de licenças prévias para as importações. Foram diversos anúncios, Márcio. E agora a grande questão é como essas medidas vão impactar amanhã nos preços e na inflação de dezembro, que, pelo que a gente vê desses anúncios, pode disparar, viu? Essa é a repórter Luciana Tadeu, que está diante do Ministério da Economia da Argentina, nos ajudando a entender essas primeiras medidas econômicas anunciadas pelo governo Milei. Muito obrigado, Luciana. Boa noite. Thaís Herédia, nossa analista de economia, já está aqui no estúdio para aprofundar um pouco mais esse anúncio feito pelo ministro da Economia, Luiz Caputo. Estava previsto para as 5 da tarde, ficou para as 6, depois para as 6h30, depois para as 7. Foi mais de 7 da noite. Ele teve que regravar esse anúncio, não sabe muito bem por quê. Mas eu te pergunto uma coisa, Thaís, e boa noite, antes de mais nada. Falta detalhamento, né? Falar que vai parar a obra pública, falar que vai reduzir o subsídio. Mas enquanto isso não foi detalhado nesse primeiro anúncio. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Faltaram os detalhes, né? Os detalhes, ou a modulação das medidas. Vai reduzir subsídio em quanto? Vai aumentar o imposto da importação para quanto? Vai tirar a transferência, vai suspender a transferência de recursos para as províncias, mas como é que vai ficar a relação entre o que o governo federal arrecada e aquilo que ele tem que passar para as províncias de impostos federais? Ou seja, a modulação do pacote faltou. Eu conversei agora há pouco com economistas, com consultores que trabalham na Argentina, conversei também com o gestor do mercado financeiro e o que foi comum entre eles foi a quantidade de dúvidas que ficaram exatamente por causa da falta de detalhes. Mas ouvi também, Márcio, que algumas medidas foram super importantes, como essa que a Luciana acabou de dizer, que tem impactos para o Brasil, ou seja, a liberação das importações, que tem filas de até 60 dias para a licença sair e para pagar as importações até 6 meses para os argentinos conseguirem pagar as importações. Isso afeta diretamente a relação com o Brasil, já que o Brasil é um grande exportador, a nossa balança comercial é superavitária para o Brasil. E as importações vão ficar mais caras, portanto, pode diminuir o ímpeto importador do argentino. Agora, vamos subir aqui comigo, claro, Márcio? claro. Vamos, dessas medidas que a Luciana trouxe, eu separei aqui aquelas que economistas me chamaram a atenção para aquelas que são as mais importantes, ou seja, que vão ser consideradas ali como as medidas essenciais para aquele objetivo, Márcio, e isso ficou muito claro no anúncio do Caputo, que é o de priorizar o equilíbrio das contas públicas. Os efeitos eles vão lidar depois. Então, é priorizar o equilíbrio das contas públicas e, de alguma forma, salvaguardar as pessoas mais pobres. A classe média e os aposentados realmente ficaram de fora e vão certamente ficar espremidos nesse pacote. Vamos lá. O câmbio oficial passou de 400 pesos para 800 pesos o dólar. Hoje, os grandes bancos privados na Argentina já estavam negociando o câmbio oficial a 700 pesos, esperando por essa medida. Ela veio, inclusive, acima do que o mercado esperava. A transferência de renda, que hoje conta com vários sistemas, o governo não faz a transferência direto para os beneficiados, como é aqui no Brasil, por exemplo. O ministro disse que vai acabar com essa intermediação para ter uma relação direta de controle dessa transferência e o aumento dos valores, como a Luciana Tadeu explicou agora, vai dobrar o valor pela medida que é uma espécie de Bolsa Família deles e uma tarjeta de alimentação que vai aumentar 50%. Imposto de importação e exportação, os dois vão ter aumentos, eles variam de produtos. No caso das importações, eu expliquei agora, vai liberar a fila das importações, mas vai encarecer, é um imposto indireto que vai encarecer as importações. E no caso das exportações, os impostos também vão subir. Havia uma promessa de campanha de Milei de acabar com os impostos de exportação do agro. O ministro Caputo
Caputo pediu desculpa, disse que não vai fazer isso e os subsídios, o fim dos subsídios para energia e transporte. Aqui a modulação é muito importante. Eu conversei com algumas fontes da Argentina, me disseram que eles estão esperando que seja feita em 2 etapas. Uma etapa para transporte, uma outra etapa para energia, ou 2 etapas em que eles mexem e reduzem os subsídios de ambos, mas com o mínimo de gradualismo, aquilo que for possível fazer. Isso tem impacto direto no custo das famílias, como a gente falou ontem. E os recursos, a transferência de recursos para províncias, por que eu chamei a atenção para isso aqui? Porque aqui gera um problema político de relação do governo federal com as 22 províncias da Argentina, onde há vários governadores que são oposição. Agora, a gente pode dizer que essas medidas, e essas são apenas algumas das medidas anunciadas hoje, trariam resultado em quanto tempo? É possível dizer isso? Márcio, não é possível. Olha, o ministro Luiz Caputo, ele fez uma introdução antes de falar das medidas. Bem didática até, né? Bem didática, explicando o seguinte, olha, eu vou explicar para vocês qual é o nosso problema. É um vício, ele chamou de vício, é um vício de gastar mais do que se arrecada, né? E é uma coisa que já acontece há 100 anos. E aí ele transforma as mudanças propostas na oportunidade de 100 anos, segundo ele, que a Argentina terá, porque, afinal de contas, das outras vezes em que candidatos tentaram se eleger com alguma proposta de mudar esse vício, ou se livrar desse vício na Argentina, não tinham voto suficiente. E que a grande diferença de Milei é que ele chega com 55% dos votos e, portanto, tem legitimidade política para fazê-lo. Ele mesmo não conseguiu dar um prazo. Na verdade, Márcio, olha, eu ouvi agora há pouco de um grande gestor da Argentina que me disse o seguinte: eu que sou argentino, que atuo aqui no mercado há tantos anos, estou com dificuldade de entender, eu não sei como é que você vai conseguir explicar como é que isso tudo vai abater na economia argentina. Um outro gestor também de banco me disse: dificilmente a Argentina vai escapar de uma depressão antes de começar a ver algum resultado. A diferença aqui é que há alguma legitimidade pelo voto. Agora, os impactos, empobrecimento, uma queda muito forte da economia e uma inflação mais alta. Isso fatalmente virá antes da melhora? Virá. Ele falou isso hoje, vai piorar antes de melhorar. Muito obrigado, Thaís Heredia, que nos ajuda a entender muito como está a economia argentina e, claro, a expectativa que nós teremos que continuar acompanhando nos próximos dias para ver a reação, porque a gente sabe, já há manifestações públicas marcadas, já há piquetes marcados para as ruas de Buenos Aires. Portanto, é preciso ver até quando vai a lua de mel do vencedor Javier Milei nas urnas frente a esse desafio gigante que é consertar esse problema, como disse o ministro Luiz Caputo, evitar uma catástrofe. Medidas para evitar uma catástrofe, claro. Uma última informação aqui que eu esqueci de dar. Há uma expectativa para que os decretos com as medidas sejam publicados amanhã e talvez venham as modulações e os detalhes. Obrigado, Thaís Heredia.